Boa noite. Boa noite. Em mensagem ao Congresso, Dilma afirma que o Brasil chegou ao limite fiscal. Chacina na zona leste de São Paulo deixa 4 mortos. Uma das vítimas é um bebê de 9 meses. Quadrilha rouba carga avaliada em 11 milhões de reais no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Crise hídrica, cresce o número de pessoas que tentam armazenar água por medo de rodízio. Começa na França julgamento do ex-diretor do FMI, acusado de agenciar mulheres. E a curiosa arquitetura do obelisco, monumento em homenagem aos heróis de 32. Chacina na zona leste de São Paulo faz 4 vítimas fatais. Um bebê de 9 meses que estava em casa com os pais foi atingido por uma bala perdida que atravessou a parede de madeira do barraco. Segundo testemunhas, um grupo chegou atirando no início da madrugada contra as pessoas que estavam nesta praça, que fica no bairro do Limoeiro, zona leste de São Paulo. 3 rapazes morreram na hora, 2 deles eram irmãos. Um outro foi levado em estado grave para o hospital. Quase todos eram menores de idade. Na região, várias casas ficaram com marcas de tiros. Mas neste barraco, uma bala perdida provocou uma nova tragédia. Manuela Costa Romagnoli, de 9 meses, foi atingida e morreu. No quarto do casal, a bala atravessou essa parede, que é de madeira. Passou aqui por cima da cama, em cima do bercinho do neném, e furou essa outra parede, que também é de madeira. Aqui, segundo relatos da família, atingiu o bebê que estava no sofá brincando com o pai. A tia de Manuela diz que a família está revoltada com a violência. A sociedade pensa que todo mundo que mora assim é bandido. E não é. Mora trabalhadores, pai, mãe de famílias, tá? Que agora também estão chorando a morte dos seus filhos, que mataram aqui, ó. Se tá na rua, morreu porque é bandido. Se tá dentro de casa, morreu o quê? O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Este senhor diz que o filho de 15 anos também se feriu no ataque. Ele chegou a ser levado ao hospital com um tiro no braço e teve alta nesta manhã. O rapaz não está entre as vítimas que constam no boletim de ocorrência. Está assustado. Ele sabe por que fizeram isso? Ele disse que não sabe, não. Disse que quando os caras vieram por trás deles e quando eles deram fera, foi um tiroteio. Ele disse que nem viram os caras. Porque eles correram, né? Um incêndio de grandes proporções atingiu hoje um depósito com materiais recicláveis na zona sul da capital paulista. As chamas tiveram início por volta das 6 da manhã na Rua das Paineiras, no bairro do Socorro. Pelo menos 5 equipes dos bombeiros foram enviadas ao local para combater o fogo no depósito. Após 2 horas, as chamas foram controladas. Ninguém ficou ferido. O terreno não tinha auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Começou a valer hoje o passe livre nos ônibus municipais para os estudantes da rede pública. Para viajar de graça, o aluno da rede pública do ensino fundamental, médio e superior deve ter pago o boleto com a taxa anual de validação do bilhete único estudantil e já estar com o cartão em mãos. Para os estudantes da rede particular, que atendem a alguns critérios, como ser bolsista do ProUni, a gratuidade passa a valer a partir do dia 9. O passe livre deve beneficiar cerca de 505 mil estudantes, dos quais aproximadamente 360 mil são alunos da rede pública e 145 mil matriculados na rede particular de ensino, mas de baixa renda. Prefeitura de São Paulo pretende estatizar cerca de 50 garagens de ônibus do transporte municipal. O prefeito Fernando Haddad quer optar por um novo modelo com 3 redes. A medida deve começar ainda no primeiro semestre deste ano. Cerca de 20 terrenos que servem de garagem serão desapropriados. A prefeitura terá 5 anos para indenizar os atuais donos.
A ideia é fazer uma nova licitação para reorganizar o transporte público paulistano. No lugar da atual divisão da cidade, que tem 5 áreas exploradas por empresas e cooperativas, o novo processo prevê serviços diferentes operados apenas por companhias em todas as regiões. As cooperativas deverão se converter em empresas. A prefeitura vai se apropriar das garagens e depois disponibilizá-las aos ganhadores da nova concorrência. O transporte terá 3 redes licitadas separadamente. Estrutural, a rede terá corredores e grandes vias onde apenas ônibus articulados irão circular. Coletores, nesta rede, os veículos de tamanho médio irão levar passageiros das áreas de grande fluxo dos bairros para os corredores. Intrabairros e na última das redes, as linhas circulares de veículos pequenos irão levar os passageiros das áreas residenciais de pequenos comércios para as áreas mais densas da região e também para os corredores. Atualmente, os custos com o sistema são divididos assim: 20% ou 1 bilhão e 200 milhões de reais são pagos pela prefeitura, 78% ou 4 bilhões e 500 milhões de reais são das passagens pagas pelos usuários e os 2% restantes vêm de outras receitas. O custo total do sistema em 2013 foi de 5,8 bilhões de reais. Quando projetou o Obelisco, monumento em homenagem aos heróis da Revolução de 32 em São Paulo, o arquiteto Galileu Emendabile não pensou em preservar apenas a memória dos combatentes. A construção é simbolicamente uma arma de defesa dos ideais de quem lutava contra um governo provisório e por uma nova Constituição. Caminhar pelo interior do Obelisco de São Paulo com Fiametta Emendabile é como desbravar a genialidade do arquiteto e escultor Galileu Emendabile, idealizador do monumento e pai da advogada. Cada detalhe da composição de mármore travertino romano remete à Batalha dos Heróis de 32, a começar pelos 20 columbares com os restos mortais de cerca de 800 combatentes, sempre rodeados por 3 passagens em arco que relembram as arcadas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, berço do movimento. No centro do mausoléu, a escultura Herói Jacente representa o soldado em vigília. Sob ele estão os restos mortais dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, cujas mortes foram o estopim do levante, batizado em seguida de MMDC. Sobre a estátua, o primeiro arco representa o gatilho de uma escopeta e sobre ele há um vão em formato de projétil. O soldado de olhos entreabertos está em alerta e pronto para disparar. Embaixo dele tem uma bandeira paulista executada em mármore branco, preto e vermelho, que não se vê porque ela fica embaixo do herói. Esse herói ele está com os olhos semicerrados, velando a Constituição. Toda vez que a Constituição é ameaçada, ele vai acionar um gatilho. Detalhe que poucos reconhecem em meio à grandiosidade da construção. Não sabia, tem sentido. Parece um projétil, agora olhando assim parece um canhão mesmo. Embora tenha sido espelhado nas antigas construções egípcias, o formato externo do obelisco também denota a característica bélica da construção. Ele representa uma espada fincada em um jardim em forma de coração. Desembainhada, entrando na terra paulista, toda vez que a Constituição é ferida. Outro aspecto interessante da arquitetura aqui do obelisco são estes mosaicos das paredes internas. Eles retratam a classe dos trabalhadores da época. O que pouca gente sabe é que o trabalho desses cidadãos também foi fundamental para garantir o armamento de quem lutou em 32. E elas ficaram incumbidas de acionar a munição para os combatentes. Tudo que tem aqui tem uma simbologia ligada à Revolução de 32, aos ideais dos brasileiros paulistas. O obelisco foi reaberto ao público no mês passado, depois de ficar 12 anos fechado, até que o projeto de restauração de 11,4 milhões de reais pudesse sair do papel. E viva a liberdade! Pena que em muitos países ainda não há essa liberdade.
Em mensagem enviada ao Congresso Nacional, a presidente Dilma Rousseff fala sobre a necessidade de se promover reequilíbrio fiscal para recuperar o crescimento da economia o mais rápido possível. A mensagem foi entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e foi lida durante a abertura dos trabalhos no Legislativo. Para justificar as dificuldades econômicas enfrentadas pelo Brasil, Dilma descreveu um cenário externo desfavorável, com queda do crescimento da China e do Japão e dificuldades internas como o choque nos preços de alimentos e escassez de chuva. Ontem tomaram posse os novos deputados federais e senadores, e foram eleitas as mesas diretoras das duas casas do Congresso Nacional. Na Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, derrotou logo em primeiro turno o candidato do PT, Arlindo Quinalha, impondo uma grande derrota ao governo. O parlamentar PMDBista obteve 267 votos contra 136 do adversário petista. Júlio Delgado, do PSB, ficou em terceiro lugar com 100 votos e Chico Alencar, do PSOL, em quarto com 8 votos. Considerado distante de Dilma, Eduardo Cunha disse hoje que a presidente telefonou e cumprimentou-o pela vitória. Segundo ele, a conversa foi amistosa. Ontem, logo após a vitória, Cunha disse que sua eleição não vai gerar prejuízos à governabilidade. Não haverá da nossa parte nenhuma intenção de buscar retaliação por nada. Então, vamos exercer como tem que exercer. O chefe de um poder, presidente de um poder legislativo, ele tem que agir com isso, respeitando os outros poderes, mas exigindo respeito ao poder legislativo. Já sobre um eventual pedido de impeachment contra Dilma, ele disse ser descabido. Esse não é o momento, o governo acabou de se eleger, não dá para que a gente faça de uma disputa. Nem eu acredito que ninguém que perdeu a eleição pense em alguma coisa dessa natureza. Então eu acredito que todos querem que o país siga a sua estabilidade. E a sua estabilidade se dará pelas instituições funcionando. Um pedido de impeachment, qualquer coisa dessa natureza, eu acho descabido. No Senado, sem surpresas, Renan Calheiros, do PMDB, derrotou o colega de partido Luiz Henrique. Renan obteve 49 votos, Luiz Henrique 31. É a quarta vez que Renan se elege para o cargo, igualando o recorde do seu antecessor, José Sarney. Na abertura do ano judiciário, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defende o fortalecimento do combate à corrupção. Janot avaliou que a estratégia até agora adotada pelo Ministério Público Federal de seguir o caminho do dinheiro nas investigações parece ter sido correta. Ainda este mês, ele deve apresentar os nomes dos políticos investigados na Operação Lava Jato. A abertura do ano judiciário foi no plenário do Supremo Tribunal Federal. A presidente Dilma Rousseff foi representada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e Renan Calheiros, presidente do Senado, pelo vice-presidente da Casa, Jorge Viana. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, compareceu. Em seu discurso, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, se mostrou preocupado com o crescente número dos processos nos tribunais brasileiros. Lembrou que, segundo o relatório divulgado no ano passado, havia 95 milhões de processos em tramitação em 2013, um aumento de 3,3% em relação ao ano anterior. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A vitória de Eduardo Cunha e a derrota do governo Dilma têm várias etapas de construção e consequências, algumas visíveis e até já vocalizadas. Note-se, ao topar embarcar no noticiário como se tivesse chance real de vitória, ao alardear que acreditava na vitória, o governo amplificou ainda mais o tamanho da derrota. E isso em meio às graves crises que se somam, a da economia e a do escândalo na Petrobras, para citar apenas duas já concretas. Vitória e derrota não devem ser vistas só como reflexo de erros do governo ou da competência de Cunha em seus movimentos no baixíssimo e no altíssimo clero. A vitória e a derrota, querendo-se ou não, se inserem em um jogo de encaixes, de lego, de intenções. E Limar Franco, de O Globo, conta que em conversa recente com tucanos, Serra disse: Dilma não irá concluir seu segundo mandato. Fernando Henrique, em artigo para o Estadão no domingo, indicou: no passado seriam golpes militares, não é o caso. Não é desejável, nem se vêem sinais. Resta, portanto, a justiça. Disse ainda:
que tenham a ousadia de chegar até os mais altos hierarcas. Vale lembrar, boa parte da cúpula do PT foi investigada, condenada e presa no chamado mensalão do PT, enquanto o chamado mensalão do PSDB segue impune na gaveta. A investigação em curso na Petrobras não tem poupado partidos do e no governo. Quem roubou, que pague, e ponto. Mas, a propósito de profecias e desejos, e em nome do futuro, nunca é demais recordar o passado recente. Ao menos 2 fatos. A compra de votos para a reeleição do próprio Fernando Henrique não teve CPI, não foi investigada de verdade. Muito menos escandalosos grampos e denúncias de negociatas na bilionária privatização do sistema telefônico. Uma coisa é pedir, esqueçam o que eu escrevi. Outra é, enquanto aponta o dedo para os males do presente, que estão aí, esperar que todos esqueçam o que fizeram nos verões passados. Boa noite. E começaram hoje as audiências de 6 dos processos contra acusados no escândalo de corrupção da Petrobras. A previsão é que as audiências comandadas pelo juiz Sérgio Moro se estendam por mais 2 semanas, ouvindo testemunhas de acusação indicadas pelo Ministério Público Federal. Hoje foram ouvidas testemunhas no processo que envolve executivos das empreiteiras Camargo Correia e UTC. Segundo a denúncia do Ministério Público, as 2 empresas faziam parte do clube de empreiteiras que sistematicamente, em acordo prévio, frustravam licitações de grandes obras da Petrobras. De acordo com o MP, as empresas ajustavam previamente qual delas iria vencer as licitações, manipulando os preços apresentados no certame. A chuva fraca que atingiu os principais reservatórios de água que abastecem a Grande São Paulo evitou uma nova queda no nível das represas nesta segunda-feira. De acordo com os dados divulgados pela Sabesp, o nível dos sistemas Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Alto Cotia e Rio Grande permaneceu estável. O complexo de represas do sistema Cantareira amanheceu com 5% de sua capacidade preenchida. Esse total já inclui a segunda cota do volume morto. Com a chuva, o nível do sistema Rio Claro subiu para 29,2%. A semana começou com um tempo instável em todo o leste do estado, incluindo o litoral e aqui a capital paulista. Houve registros de pancadas fortes de chuva e até queda de granizo na região do Cantareira. E, segundo os meteorologistas, pode chover mais ao longo da noite. Os próximos dias serão bem parecidos. Muita nebulosidade, breves períodos de sol e chuvas. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. O predomínio ainda é de tempo abafado, com temperaturas bem altas em todo o país. E essa combinação de calor e alta umidade do ar resulta em chuvas fortes. Os maiores volumes são esperados para quase toda a região norte do Brasil, com exceção ali do norte de Roraima, onde o tempo fica firme, até o norte do Piauí, pegando também o Tocantins e o centro-norte do Mato Grosso. A chuva pode vir forte também aqui no sudeste, principalmente entre o Rio de Janeiro, sul de Minas e leste de São Paulo. Nas outras áreas em azul do mapa, pancadas mais fracas e ainda muito calor. A máxima vai aos 28 graus em Curitiba, 31 em Porto Alegre, 32 graus em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Vitória e também em Maceió e 36 graus em Cuiabá. Aqui em São Paulo, a terça-feira também vai ser de muito calor, principalmente no interior, e as chuvas tendem a acontecer mais entre a tarde e a noite. Os termômetros chegam a bater na casa dos 36 graus em Araçatuba e dos 37 em Votuporanga. Na cidade de Franca vai fazer 31 graus amanhã. E no litoral, máximo em torno dos 29 graus, com chuva a qualquer hora. Em toda a faixa leste, falando também aqui da região metropolitana, o dia será de muita nebulosidade por causa do vento que sopra do mar e a chance de chuva forte. Vamos ver as temperaturas para a capital? São Paulo amanhece com 20 graus e à tarde chega a fazer 30 graus. Na quarta, termômetros na casa dos 29, ainda com chuvas a partir da tarde. Já na quinta-feira, a chuva vem a qualquer hora do dia e a máxima cai para 26. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10.
Em meio à crise hídrica que atinge São Paulo, moradores da cidade recorrem à criatividade para ter água em casa. Garantir o abastecimento por conta própria já virou prioridade para os paulistanos. Seu Acelino mora em Cidade Aê Carvalho, que fica na zona leste de São Paulo. O bairro é um dos que sofrem com a redução na pressão de água determinada pela Sabesp. Cada vez que a gente vinha na torneira aqui, não saía nada. Cansado de passar sufoco, ele acaba de instalar uma bomba na caixa reserva para fazer a água subir até a caixa principal. O custo do equipamento foi de R$200 e a ideia já foi até copiada pelos vizinhos. Que eu conheço tem uns 3 e mais a minha irmã ali 4. E eu 5. Como o brasileiro é criativo, né, então eles procuram. A gente tem que se virar, né? Outra iniciativa que tem ganhado força é o movimento Cisterna Já. Edson é o idealizador do projeto, cujo objetivo é capacitar pessoas a construírem mini-cisternas em casa. A mais comum, a de 200 litros, faz o aproveitamento da água da chuva através de um sistema de canos e filtros. Existe aqui na cisterna uma bolinha aqui, que não sei se dá para ver, mas que vê o nível de água, tá? Através desse nível, você pode calcular como é que você vai fazer o uso da água. A economia pode chegar a 50% no valor da conta. Ela foi desenvolvida basicamente para residências urbanas, né? Onde tem pouco espaço em quintal. Então, ela ocupa menos de 1 metro quadrado, varia entre R$150 a R$300. Este prédio no Campo Belo, na zona sul de São Paulo, investiu em uma ideia bem interessante para economizar água. Aqui na garagem do edifício foi instalada uma estação que faz o reaproveitamento da água que sai das máquinas de lavar aqui do prédio. O sistema foi criado em 2006 e, por isso, os moradores dos 60 apartamentos estão livres do racionamento. A água recebe uma série de aditivos químicos para remover impurezas. Depois, é usada nas descargas dos sanitários e também para regar as plantas e limpar áreas comuns. O custo da obra foi de R$40 mil, mas as despesas foram facilmente cobertas pela economia na conta gerada desde então. Quando foi feita a estação, eu pagava 8 mil e foi para 3. Tem dado certo. Severino fez a parte dele, criou até uma plaquinha para ninguém aqui achar que esta água está sendo desperdiçada. Tem muitas pessoas que vê, mas mesmo assim fala que eu estou jogando água fora. Não sabem que é reutilizado. Não sabem que é água de reuso, água reciclada, né? E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Agora, Inês é morta, como se diz, e não adianta só atirar pedras nos culpados. Há nas tragédias um lado que educa, mesmo que seja sob forte pressão. É o que está acontecendo com esta gravíssima crise hídrica. É que com a crise, todo mundo resolveu correr atrás das muitas maneiras de economizar água, como você viu na reportagem anterior. Antes tarde do que nunca, pois há uma bem-vinda mobilização nesta busca de saídas e o assunto é destaque absoluto na mídia, nas conversas em geral e na casa de cada um de nós, não é verdade? Ideias e mais ideias vão brotando pela criatividade de adolescentes, de gente preocupada com o assunto e mesmo de funcionários de empresas, como em Itaipu, com uma iniciativa facílima de replicar. Funcionários perceberam que poderiam salvar os pingos de água que caem dos aparelhos de ar-condicionado de um dos escritórios da empresa. Fizeram instalações que não custaram mais de R$300 e são 2.000 litros de água por dia destinados para a limpeza de áreas e para regar plantas. Na agricultura, outro setor subsensível, sitiantes estão modificando as formas de irrigação e chegam a economizar 70% da água destinada à produção. Taxistas de São Paulo criaram uma maneira de lavar seus carros com o uso de apenas um copo de água, ao contrário dos 200 litros que gastavam. É o que se poderia chamar de lavagem a seco de automóveis. Condomínios, como você também viu na reportagem anterior, estão também encontrando seus caminhos e já conseguem fazer um rodízio interno para garantir água para todos os apartamentos. Alguns, inclusive, chegam a ter descontos de mais de R$7 mil na conta.
São centenas de iniciativas que vão se adaptando ao bolso e às diferentes realidades. Um restaurante japonês, por exemplo, resolveu usar apenas pratos e copos de plástico que são descartáveis. Se tornou, assim, fundamental trocar informações sobre estas muitas iniciativas para saber qual poderá se adaptar às necessidades de cada um de nós. Se você quiser mais informações sobre o assunto, mande um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer de responder. Boa noite. Antigamente, os nomes das ruas de São Paulo eram escolhidos pelos próprios moradores e, na maioria, eram homenagens. Hoje, o processo para batizar vias é mais burocrático, mas são através destes nomes, muitas vezes curiosos, que podemos conhecer um pouco mais sobre a história e os personagens da cidade. Faz tempo, aliás, um bom tempo. Pelo menos desde 1638 que a Rua Direita é oficialmente Caminho do Paulistano, assim, com esse nome mesmo. Isso porque ficava à direita da Igreja de Santo Antônio, a primeira da capital, hoje espremida entre prédios na Praça do Patriarca, no centro. É a primeira igreja da capital de São Paulo. 1592. Havia uma pequena igrejinha aqui chamada Ermida, que é do tamanho muito minúsculo. Depois de 1717, então temos essa estrutura, essa construção atual. As paredes grossas de taipa e as pinturas originais sobrevivem ao tempo e à correria de quem passa. O espaço é tombado pelo patrimônio histórico. Pode até ter gente que não repara muito, mas a história embutida nos nomes das ruas atrai uma legião de apaixonados como Ralph, que até montou um site sobre os logradouros de São Paulo. Eu tento imaginar o que era a rua na época em que ela tinha outro nome, na época em que ela servia para outra coisa, como, por exemplo, era uma estrada que no fim virou rua urbana. Ele acredita que parte da história se perde com trocas que seriam injustificadas, mas reconhece que outras mudanças são resultado da própria história, como aconteceu na Liberdade. Aqui era o Largo da Forca, essa é a Praça da Liberdade. E o nome teria sido trocado para Liberdade porque tiraram a forca e acabaram com a lei que permitia enforcar pessoas. Então colocaram Praça da Liberdade como isso. Todo mundo está liberto, ninguém mais vai para a forca. No início, quem decidia o nome das ruas era o povo. Só que com o passar do tempo, os governantes queriam cobrar impostos e para isso era necessário que o cidadão tivesse um endereço preciso. E foi aí, em 1809, que os vereadores tomaram as rédeas desse processo, passaram a batizar as vias, dar a numeração, trocar os nomes e toda essa trajetória está guardada aqui no Arquivo Histórico de São Paulo, que tem os documentos mais antigos do Brasil. Qualquer pessoa tem acesso aos documentos originais que mostram São Paulo de um outro tempo, com pedidos feitos à mão, por exemplo. Hoje, graças à tecnologia, parte das informações está disponível pela internet, onde é possível encontrar o significado das quase 60 mil ruas de São Paulo. E aparece de tudo. Tem a Rua do Carinho, das borboletas psicodélicas, a Travessa Tim Maia, a Rua Aldeia da Formiga, a Cantiga do Desencontro. Para batizar uma rua, é preciso justificar o mérito da homenagem. Quem dá o parecer é a equipe coordenada pela Kátia. A análise prévia tornou-se ainda mais necessária a partir de 2008, quando ficou proibido mudar os nomes existentes, a não ser em casos polêmicos e excepcionais. Mesmo assim, quanta criatividade e justificativas. A cidade está em permanente construção, em permanente transformação, né? Então é algo um pouco difícil de prever. O que a gente sabe é que essas alterações elas acompanham também, né, o ritmo da cidade. Então, enfim, a gente trata aqui especificamente dos nomes oficializados. A gente sabe que a cidade ela é muito mais abrangente nesse sentido. Tem logradouros que não têm nomes oficiais. Uma carga de processadores de aparelhos de telefonia celular avaliada em 11 milhões de reais foi roubada de um galpão que armazenava produtos importados nesta madrugada no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. 8 homens fortemente armados participaram da ação. Eles renderam 5 vigias que estavam no local.
O crime foi registrado pela Polícia Federal e ninguém foi identificado ou preso até o momento. A Aeroportos Brasil, responsável pela administração do aeroporto, ainda não se pronunciou sobre o caso. Maior obra de grafite da América Latina, com mais de 5 quilômetros de extensão, é inaugurada. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Murilo Azevedo como foi a preparação do mural da Avenida 23 de Maio. ...450 grafiteiros pintam a 23 de maio, desde a Praça da Bandeira até o Parque do Ibirapuera. São mais de 5.000 metros de muros coloridos, embelezando o corredor norte-sul da cidade. A gente faz por amor à arte, dá entrega para as pessoas e assiste, depois vem e renova. Agora o pessoal vai ficar no trânsito assistindo um monte de arte boa, né? Sem ver parede cinza, né? Vai ver só arte bonita. Tem uma parcela da população que reclama do trânsito que vocês estão acarretando. Fala um pouco sobre isso. Muita gente não tem paciência, mas aí depois eles vão ver o resultado e vão gostar. Vai valer a pena tudo isso. A gente travou uma luta com o poder público por questão de ser apagado, de grafites apagados. Então, eu acho que um primeiro passo é para apaziguar isso, né? E mostrar que as coisas podem ser diferentes. E não perde a sua essência por causa disso? Eu acho que nesse evento ele perde sim, mas eu acho que no geral a cidade toda vai ser ocupada dessa forma, de maneira espontânea. E é legal saber que ele está sendo aceitado, que ele está sendo reparado. Porque a palavra grafite, pelo menos para mim, eu ligo muito ela a um estilo de vida. Eu acho que quem faz grafite começa a ver a cidade diferente. Então isso começa a desenvolver várias outras ideias mesmo de visão de mundo. Paulistano está influenciando o grafite brasileiro e internacional? Ah, com certeza. Acho que sempre foi referência. Tem muita gente boa lá fora, em outras cidades, agora com muito estilo. Mas eu acho que, sem dúvida, São Paulo ainda é o foco, ainda é a capital do grafite. Você está fazendo crochê sentada em plena 23 de maio. Para quê? Como eu não sei desenhar e eu amo a estética do grafite, eu inventei o grafite crochê, que é o crochê aplicado na parede, para poder participar desse movimento todo, que eu acho lindo, na rua. Né, muitas cores, animando a cidade de São Paulo. Fazer um muro desse tamanho autorizado é muito legal, porque você faz em paz o seu trabalho mais lindo, né? Você quer deixar a cidade mais linda, então eu acho que é bem válido esse projeto e espero que ele se estenda pela cidade toda. O que você achou dos grafites na 23? Achei legal, ficou bonita a 23, melhorou bastante a imagem do São Paulo, né? Bonito, lindo, gostei. Tá muito legal, parabéns. Não vi, realmente, passei por lá, mas não reparei. Legal pra gente aproveitar, ver o trânsito, distrair um pouquinho, né? Eu gosto muito desses grafites de São Paulo, o pessoal manda muito bem. São da hora, vale, tem que ter, São Paulo tem que ter mais isso. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Todos os grandes de São Paulo vencem na estreia do Campeonato Paulista. Os times do interior não foram páreos. Celso Cardoso. Não mesmo, Estela. Uma das razões é o maior tempo de preparação dos grandes neste ano, já que no ano passado o tempo de pré-temporada era muito reduzido. Todos venceram bem. Confira os gols. Logo aos 11 minutos, Jadson deu um passe açucarado para Renato Augusto abrir o placar com toque sutil na saída do goleiro Marcelo. 1-0 Corinthians. O segundo gol corintiano saiu dos pés de Fagner. Chute do meio da rua e desvio que matou o goleiro, 2-0. E para fechar, Paulo Guerreiro recebeu de Renato Augusto e soltou a bomba. Corinthians 3, Marília 0. Em Penápolis, o São Paulo saiu na frente do Penapolense aos 13 minutos de jogo com este chute de Michel Bastos. No início do segundo tempo, Luiz Fabiano fez o segundo. Gol de número 200 dele pelo tricolor. Aos 32, o time da casa diminuiu com Crislan, 2-1. Mas Reinaldo fechou o placar em Penápolis. São Paulo, 3-1. Na Vila Belmiro, o Santos atropelou o campeão ituano. Giovânio marcou o primeiro. Chiquinho, com outro golaço, fez o segundo. E Giovânio, de novo, apareceu para definir o placar. Santos 3-0. No sábado, o Palmeiras também venceu. Derrotou o Audax. Leandro Pereira. Robinho.
e Maicon Leite abriram 3-0 para o Verdão. Rafinha descontou para o time de Osasco. Final 3-1 Palmeiras. Celso, você falou do tempo de preparação das equipes. Isso ajuda e muito as equipes a entrarem bem e melhora também a qualidade do campeonato, né? É porque era comum no começo de temporada você ver os times do interior voando, porque tinha mais tempo de preparação, e os times grandes pegando no tranco, porque realmente leva um tempo para você entrar em forma. Como com um tempo maior de preparação, o rendimento aparece mais. Tivemos aí todos os grandes vencendo bem. O Corinthians impressionou, tem um jogo importante já na quarta-feira contra o Once Caldas, pela Libertadores América. Enfim, Palmeiras também foi bem. Os grandes, de maneira geral, corresponderam à expectativa e ao favoritismo atribuído na véspera. Corinthians, na sua opinião, o melhor, que seria o melhor? Sim, sem dúvida. O que é bom e importante é que tem um jogo dificílimo contra o Once Caldas na quarta-feira. Precisava de moral. Ganha confiança. É isso aí. Outros 6 jogos completaram a primeira rodada do Paulistão. Em Sorocaba, São Bento e Linense empataram em 0-0. No estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, o 15 perdeu do Mojimirim por 1-0. Veja os outros gols da primeira rodada. O Bragantino passou pelo São Bernardo pelo placar mínimo. Esquerdinha aproveitou o rebote do goleiro e marcou o único gol da partida, 1-0. Mesmo placar da vitória do Botafogo de Ribeirão Preto contra o Rio Claro fora de casa. Rodrigo Andrade foi o autor do gol do jogo. Quem também venceu longe de casa e com outro 1-0 foi o Red Bull Brasil diante do Capivariano. Isaac marcou no início da partida e foi só. A Portuguesa visitou a Ponte Preta e saiu na frente com Diego de letra, 1-0. Já na etapa final, a Macaca conseguiu a virada com 2 gols de Birubiru, um aos 3 e outro aos 25 minutos, 2-1. A Ponte nem teve tempo para comemorar e no lance seguinte, a Lusa conseguiu um empate com Alex Lima. E já nos acréscimos, acreditem, a Portuguesa fez o terceiro com Valdomiro e garantiu a vitória por 3-2. E como sempre aconteceu, a final do Super Bowl parou os Estados Unidos. Estela, a decisão da NFL, principal liga do futebol americano, é realmente um espetáculo à parte. No estádio da Universidade de Phoenix, no Arizona, o New England Patriots, comandado pelo quarterback Tom Brady, enfrentou o Seattle Seahawks, liderado por Russell Wilson, e era até então o atual campeão da liga. Num jogo emocionante, os Patriots estavam perdendo até os minutos finais do último quarto, quando anotaram 2 touchdowns seguidos e passaram à frente no placar. Faltando 20 segundos para a final, os Seahawks ainda tinham chance de sair com a vitória, pois estavam com a bola apenas uma jarda da endzone, da área de touchdown. Mas uma interceptação em uma jogada equivocada da equipe de Seattle acabou com o sonho do bicampeonato e deu o 4º título aos Patriots em 14 anos. O Super Bowl 49 teve show da cantora Katy Perry durante o intervalo e foi o de maior ibope da história da TV americana, registrando 49,7 pontos de audiência na rede NBC. Veja só, e é um tipo de evento que serve como referência para o mundo todo. Pela qualidade da organização, exatamente como tudo funciona, o show no intervalo, como rapidamente tudo se desfaz e volta ao espetáculo. Assisti ontem um pedacinho, fiquei impressionado. Isso revela que aqui no Brasil a gente tem muito, mas muito ainda a aprender. Quem sabe um dia. Quem sabe. Enquanto isso, a gente bate palma. E continua sonhando. É isso aí. Muito obrigada, Boa noite, Celso. até amanhã. Boa noite. É com você, Gabriel. O ex-diretor do FMI, Dominique Strauss-Kahn, começa a ser julgado na França por agenciamento de mulheres. Ele pode pegar até 10 anos de prisão e ter que pagar uma multa de 1,5 milhão de euros. Dominique Strauss-Kahn, de 65 anos, e mais 13 pessoas são acusados de explorar uma rede de prostituição em Lille, no norte da França. Investigadores judiciais alegam que ele usou seu apartamento para orgias que envolviam prostitutas e que ele estava envolvido na organização. Os advogados de defesa negaram essas afirmações. Eles argumentam que Strauss-Kahn nunca escondeu sua atração por orgias, mas não tinha conhecimento de que as mulheres eram prostitutas e que não teve nenhum
nenhum papel na organização dos encontros. O julgamento deve durar 3 semanas e estão previstos depoimentos de pelo menos 4 ex-garotas de programa. O antigo chefe do FMI caiu em desgraça em 2011 após ser detido nos Estados Unidos por suspeita de atacar sexualmente uma camareira de hotel em Nova York. O escândalo fez com que ele desistisse de concorrer à presidência da França. Veja a seguir, o primeiro-ministro do Japão sugere operações militares para resgatar cidadãos japoneses sequestrados. E a crise militar e política na Ucrânia. Separatistas pró-Rússia convocam soldados para enfrentar o exército ucraniano. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A eleição do novo presidente da Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, atrai atenção para a importância do trabalho do Legislativo e principalmente para o significado da preservação da sua independência. Hoje, entrevista o deputado estadual de São Paulo, Barros Munhoz, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, político de extensa trajetória. Já foi prefeito do município paulista Itapira por 3 vezes, ministro de Estado, secretário estadual e por 2 vezes presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado Barros Munhoz está na 5ª legislatura. Obrigada por estar conosco. Eu quero começar com isso que é um grande fato, a eleição do novo presidente da Câmara Federal. E queria ouvir a sua opinião sobre a vitória de Eduardo Cunha e a derrota de Arlindo Quinalha, do PT, não obstante todo o empenho do governo Dilma Rousseff para que Quinalha fosse o vencedor. É verdade, eu acho que tem alguns significados a vitória do Eduardo Cunha. O primeiro significado é que o Executivo vem tratando mal o Legislativo, com medidas digamos, subserviência que se impõe ao Legislativo. É muita medida provisória descabida, que atropela a pauta, que impede o bom funcionamento do Legislativo. Isso vai calando, é o não cumprimento do combinado, por exemplo, emendas parlamentares que não são liberadas. Isso não se faz em lugar nenhum, o que é combinado é para ser cumprido. Mas também é um desejo de independência do Legislativo. O deputado Eduardo Cunha é mais conhecido pelos defeitos do que pelas virtudes. Mas ele tem grandes virtudes, senão jamais teria chegado onde chegou. Bom, ele teve apoio dos pares, né? Sem dúvida alguma. Dos pares. Que o conhece, que convive com ele. Então, eu acho que foi bom para o Legislativo. Agora, eu quero pegar esse termo que o senhor acaba de mencionar, independência. Eu, nas muitas entrevistas que tenho com parlamentares da nossa Assembleia Legislativa, certamente não com aqueles que estão sendo eleitos pela primeira vez, mas os que já foram reeleitos e estão na militância política. Aqui em São Paulo, num governo do PSDB de tantos anos, há uma reclamação da oposição, não só do PT, mas dos partidos de oposição, que na Assembleia Legislativa de São Paulo, a força é do governador do estado, do executivo, que o legislativo não tem independência. Como ele tem maioria, só faz o que o governador quer. O que o senhor responde a essa crítica que já foi feita aqui várias vezes? Olha, Maria Lídia, o legislativo é fraco no mundo todo. O executivo tem predomínio sobre o legislativo e sobre o judiciário em quase todas as democracias do mundo. Aqui no Brasil, a Constituição Federal levou a isso. A competência privativa de propor leis é, na maioria dos casos, do Executivo. O Brasil é o único país do mundo em que quem legisla não é o legislador. Veja no caso do governo federal. Se não é a presidente que propõe, o projeto não pode ser apresentado. No caso estadual, também. Agora, o que eu posso lhe assegurar é que mesmo diante dessa realidade jurídica, fática, aqui em São Paulo há um grande respeito, tanto por parte do governador Alckmin, como havia do governador Goldman e do governador Serra. Com o governador Covas eu não convivi no parlamento. Mas olha, Marali, eu posso te dar dezenas de exemplos de projetos que foram aperfeiçoados. Eu vou te dar um, que é o mais recente.
É o Programa de Recuperação Ambiental. É o Código Florestal do Estado de São Paulo. Foi proposto por deputados e teve um aprimoramento fantástico. Então, eu acho que aqui realmente há respeito pelo Legislativo. Agora, sempre a oposição quer mais. Bom, está no papel dela. É lógico. Está no papel dela. Bom, mas, deputado Barros Munhoz, o PSDB, o governador Geraldo Alckmin enfrenta um momento muito delicado. Ele teve uma vitória fantástica que o credenciou, né, de imediato, inclusive para a sucessão presidencial de 2018. De cara, já todo mundo começou a comentar isso, considerando aquela vitória em primeiro turno, a bancada do PSDB na Assembleia e o desempenho do partido Brasil afora na Câmara Federal também. Entretanto, essa crise hídrica, o governador vem sendo muito acusado. E a própria presidente Dilma Rousseff recentemente atribuiu aos governos de estado a responsabilidade por medidas preventivas que pudessem impedir o colapso, a falta d'água. Alckmin está vulnerável do ponto de vista político a essa crise hídrica. Ele que ficou com uma estatura tão elevada, de repente pode ficar menor? Não, eu tenho absoluta confiança que ao final de toda essa época extremamente difícil, a população vai reconhecer a competência e a dedicação do governador Alckmin. Maria Lídia, você não seria considerada uma pessoa corretamente agindo ao fazer um reservatório de água, por exemplo, para a sua casa, para, digamos, 100 mil litros de água. Alguém iria te dizer, mas que isso, Maria Lídia? Aqui em todo lugar são 20 mil litros só. Para que você quer armazenar 100 mil litros de água? Então, é isso. Você, quando vai fazer um planejamento para abastecimento de água, você leva em conta os 10 anos anteriores, os 50 anos. É o que se chama de período de recorrência. Mas as medidas restritivas, essa cobrança, inclusive de especialistas, que as medidas restritivas que agora já estão sendo anunciadas deveriam ter sido aplicadas antes e que, por causa das eleições, foi retardando, empurrando com a barriga. Isso tem fundamento? Mas de forma alguma, Maria Lídia. O bônus começou em São Paulo no começo de 2014. Obras do Rio São Lourenço, por exemplo, começou em 2013, a obra do Rio São Lourenço, transposição do Rio São Lourenço. As represas de Amparo e Pedreira começaram antes dessa crise hídrica. Agora, ninguém podia imaginar. E outra, o governador ia fazer não chover só na Guarapiranga e no Alto Tietê, porque, aliás, melhor dizendo, na Cantareira e no Alto Tietê, porque na Guarapiranga, em outros reservatórios está chovendo, não está havendo problema. E o problema não é só de São Paulo. Veja a situação do Rio de Janeiro, veja a situação. E que não tomaram medidas preventivas alguma. O único estado que está multando, o único estado que está premiando quem economiza é São Paulo. É São Paulo. Bom, agora trazendo para a Assembleia Legislativa. O PT sofreu um esvaziamento, uma redução de bancada. O senhor acredita que, no começo do trabalho legislativo, até numa luta pela sobrevivência e aquisição de um vigor para exercer a oposição, que o PT possa politizar essa crise da água? Já vem fazendo isso. Sim, mas ali na Assembleia, de forma mais sistemática. Já vem fazendo, Maria Lídia. Eu acho até que o Padilha e o SCAF erraram ao politizar a crise hídrica, porque o povo não gosta disso, de alguém fazer uma exploração indevida, uma exploração política indevida. E o Alckmin se beneficiou com isso. A população disse, não, ele está trabalhando, está fazendo coisa séria. Mas o que eu queria dizer, análise, é fácil você dizer, não, porque o Alckmin domina, o Alckmin não sei o quê. Eu digo sempre para a oposição, ele não caiu do céu na cadeira. Ele é o único governador eleito 4 vezes, uma como vice e 3 como governador. E sabe qual foi o índice de reeleição da bancada do PSDB, Maria Lídia? 95%. E a do PT foi de 50%. A última questão, rapidamente, para encerrarmos. Qual é a prioridade, no seu entender? Qual deve ser da Assembleia Legislativa para, inclusive, uma aproximação maior com a população, para que a população entenda e sinta que é ouvida no seu clamor,
que a gente sabe já foi e continua indo às ruas? 95% do que a Assembleia Legislativa faz, a população ignora. Esse é o nosso grande desafio. E é a modernização. Nós somos um poder arcaico, um poder superado na forma de agir. Tudo demorado, tudo, sabe aquelas coisas de 200 anos atrás, como o nosso judiciário também, aquelas togas, aquele ritual todo que um juiz do Supremo Tribunal, um desembargador, o ministro fala, e os outros repetem 10 vezes. Então nós precisamos nos modernizar, nos atualizar e agilizar a nossa ação. Agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Uma boa noite. Eu que agradeço, Marilene. Estela. Guerra aberta na Ucrânia. Os separatistas convocam milhares de soldados para enfrentar o exército de Kiev. O líder da autoproclamada República de Donetsk, Alexandre Zaharchenko, anunciou que vai suspender a sua participação nas negociações de paz de Minsk após o fracasso de sábado. Ele declarou que pretende mobilizar 100 mil combatentes nos próximos 10 dias para enfrentar as tropas oficiais do exército ucraniano. A violência faz com que milhares de pessoas abandonem suas casas na região estratégica de Debaltsev. A cidade liga Donetsk a Lugansk, é controlada pelo governo e está sob ofensiva dos rebeldes. A Ucrânia voltou a denunciar a entrada de mais tropas e equipamento militar russo. Segundo Kiev, mais de 9 mil soldados enviados por Moscou apoiam a ofensiva separatista. O primeiro-ministro do Japão defende operações militares no exterior para resgatar cidadãos japoneses. E a Jordânia tenta negociar a libertação do piloto capturado pelo grupo Estado Islâmico. O porta-voz do governo da Jordânia afirmou que o país ainda tenta conseguir uma prova de que o piloto está vivo. Ele foi capturado em dezembro passado depois de um acidente com um caça que pilotava em missão contra o Estado Islâmico na Síria. No final da semana, o Estado Islâmico executou o segundo japonês que havia sido sequestrado. O grupo radical exigia a libertação de uma terrorista presa e condenada à morte na Jordânia, em troca da vida dos reféns da Jordânia e do Japão. Em Tóquio, o primeiro-ministro Shinzo Abe declarou que nunca vai perdoar os terroristas e que o Japão está empenhado em cumprir a sua responsabilidade como membro da comunidade mundial na luta contra o terrorismo. O premier defendeu no parlamento a realização de operações militares no exterior para resgatar cidadãos japoneses. A reinterpretação da Constituição Pacifista do Japão foi adotada pelo governo no ano passado e deve ser aprovada pelo parlamento este ano. Tribunal do Egito condena à morte 183 seguidores da Irmandade Muçulmana. Os homens foram condenados por participação no assassinato de 16 policiais em agosto de 2013, durante a revolta que estourou com a deposição do presidente Mohamed Morsi. O atual presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, ex-chefe do exército que depôs Morsi, classifica a Irmandade Muçulmana como uma grande ameaça de segurança. Grupos de direitos humanos afirmam que o governo está reprimindo seus opositores sistematicamente. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, com Gabriel Cruz e Juliana Verboni. Uma boa noite para você. A gente se vê às 10. Até já. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, Guilherme Arantes apresenta seus grandes sucessos.